Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo, você vai ouvir relatos macabros por 30 minutos. Recomendo usar fones de ouvido se possível. Assim você vai imergir muito mais na história. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Meu nome é Ramon, sou mexicano e estou nervoso porque é a primeira vez que compartilho minha história com pessoas fora do meu círculo próximo. Para mim, essa é uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Em Altiplano Potosino, uma região de São Lupote, temos muitas tradições. Uma das mais arraigadas é a celebração da Feira Regional de Cedral, que fazemos em honra à Virgem Maria. Essa feira acontece durante o mês de agosto e é um dos eventos mais conhecidos da nossa região. Além das missas e outros eventos religiosos, há festejos onde se escolhe a rainha da feira. Em 2009, minha irmã foi coroada como rainha. Graças a esse título, ela realizaria desfiles e eventos culturais, incluindo o concurso de Rainha da Primavera, que foi realizado no Teatro Municipal. No início, o terreno onde hoje está o teatro era uma escola primária. Segundo me contaram, no pátio dessa escola havia uma nora, um poço aberto, que utilizavam para extrair água. Quando a escola primária fechou, construíram o antigo cinema, que funcionou durante anos como uma sala de projeção. Além disso, foi o cenário de muitos eventos culturais. Finalmente, o lugar se transformou no Teatro Municipal Benito Juárez. O interior é tão escuro que, se as luzes estão apagadas, você nem consegue ver a palma da sua mão estendida à sua frente. Não importa se é de dia ou de noite. Uma tarde, eu estava ajudando minha irmã na organização do concurso de Rainha da Primavera. No final de cada ensaio, aproveitava que todas as participantes já tinham ido embora para subir ao palco e cantar. No ensaio, havíamos acendido apenas algumas luzes. Portanto, o teatro não estava completamente iluminado. Enquanto eu estava no palco, vi alguém espiando entre as cadeiras. Quando fizemos contato visual, ele correu para se esconder atrás de uma parede. No começo, pensei que era só imaginação, mas novamente percebi seus movimentos. Desta vez consegui ver suas feições e até mesmo como estava vestido. Ele usava uma camiseta de manga curta listrada, que me lembrava o uniforme dos prisioneiros nos desenhos animados. Imaginei que fosse um menino de 7 ou 8 anos. Tinha olhos negros muito profundos, cabelo bem curto e franja de lado. O que mais me chamou a atenção foi a cor acinzentada da sua pele. Parecia que tinha saído de um filme em preto e branco. Continuei cantando para me distrair e não pensar tanto no garoto. Minha irmã e minha prima estavam conversando entre elas, sem prestar a mínima atenção em mim. O procurei entre as cadeiras. Precisava confirmar se aquele menino realmente existia ou se eu estava imaginando. O garoto estava ali e apenas me observava. Decidi continuar a olhar. Quando voltamos a fazer contato visual, ele correu novamente, atravessando a parede como se fosse um portal. Fiquei petrificado. Não consegui desviar o olhar da parede, até que algo mais chamou minha atenção. Por uma das rampas do teatro, o mesmo menino começou a descer. Desta vez, caminhava de 4. Fazia movimentos pouco naturais para um ser humano. Me lembrava uma aranha. Sua cabeça estava voltada para mim. Ele me olhou com aqueles olhos negros e mostrou um sorriso macabro. Nesse momento, não consegui me segurar mais. "Vamos embora, por favor! Vamos embora daqui!" Gritei para minha irmã e minha prima. Elas não me perguntaram nada. Simplesmente pegaram suas coisas e nós 3 saímos correndo. Atravessamos um corredor longo e frio que conecta o teatro ao centro cultural. Durante dias, tive medo de voltar ao teatro. Felizmente, não voltei a ver esse ser durante os ensaios, nem mesmo no dia do evento. 2 anos mais tarde, fui nomeado diretor de cultura municipal e, consequentemente, também me tornei diretor desse teatro. Não vou mentir. Ter que ir todos os dias trabalhar nesse lugar me fez mais forte diante dos eventos paranormais. Nos primeiros meses após minha nomeação, tudo transcorria de maneira normal. Em agosto, quando começava a Feira do Povo, fui buscar uma caixa de som no teatro. Atravessando o longo corredor frio,
Ao abrir a porta, percebi que todas as luzes estavam apagadas. A escuridão era tão densa que praticamente não podia ver nada. Mas decidi não acender as luzes. Afinal, só precisava pegar a caixa de som que estava no palco e ir embora. De repente, senti alguém se movendo no ar. De relance, pude confirmar que, de fato, eu não estava sozinho. Pensei que o pior que poderia fazer era demonstrar que estava assustado. Tive que engolir o medo e agir como se nada estivesse acontecendo. Peguei a caixa de som e saí do teatro sem correr. E então pensei que o pior tinha passado. Já fez isso, pensei. Já superou o medo. Isso não pode ser mais forte do que você. Nesse momento decidi que, se fosse estar em contato com essa entidade, trataria ela da maneira mais normal possível, como se fosse uma pessoa de carne e osso. As aparições se tornaram cada vez mais frequentes. Todos os dias aquele menino espiava pela janela do meu escritório. "Ah, você já está aqui", eu dizia. "Não me incomode, por favor, estou muito ocupado." Às vezes eu o ignorava, e o menino fazia algum som para demonstrar que estava ali. Comecei a compartilhar o que estava acontecendo com meus amigos e familiares. Ao descrever sua presença, uma das minhas tias reconheceu quem era. Ao que parece, tratava-se do espírito de uma menina. Ela me contou que os pais dessa menina sempre quiseram ter um filho homem, mas nunca conseguiram, e só tiveram meninas. Ela se agarrava às roupas de menino. Também mantinha seu cabelo bem curto para que parecesse um garoto. Segundo contam, ela morreu afogada no poço que havia no pátio da escola primária. Naquela mesma noite, voltei ao teatro e desde então comecei a chamá-la pelo nome. "Adriana, quero saber se você está aqui", eu disse. Nesse instante, ela se manifestou através de ruídos. Deixei de sentir medo dela. Fui me acostumando com sua presença. Ela se tornou parte da minha rotina. Alguns amigos meus, que gostam muito de tudo relacionado ao paranormal, queriam ir presenciar com seus próprios olhos o que ocorria lá à noite. Quando os outros funcionários já haviam ido embora, nós entrávamos para tentar ter alguma experiência. Como eu tinha as chaves do teatro, podíamos entrar sem problemas. O teatro às escuras era iluminado apenas com as luzes dos nossos celulares. Subíamos ao centro do palco para ficarmos de frente para as cadeiras. Sempre começávamos com a mesma frase: "Adriana, manifeste-se se você está aqui." Nesse momento, todos começávamos a ouvir passos a alguns metros de distância. Às vezes, parecia que ouvimos ela descendo do telhado para vir até nós. Quero destacar que, se algum dos meus amigos entrava com incredulidade, Adriana não se manifestava. Ela também não se manifestava se alguém zombava ou tratava sua presença como uma piada. Nas primeiras noites, nenhum dos meus amigos teve coragem de vê-la. O medo havia dominado todos eles. Consegui convencer apenas um amigo a ir comigo. Nós dois a invocamos. No primeiro chamado, ela já estava ali. No entanto, dessa vez havia algo diferente. O lugar estava mais frio e uma tristeza parecia pairar sobre o local. Eu não conseguia ouvir os passos de Adriana. "Vamos embora", disse meu amigo. Ao que parece, Adriana havia puxado a calça dele, como quando uma criança pequena tenta fazer com que você a pegue no colo. Pelo tom de sua voz, soube que ele falava sério. Precisávamos sair dali. Saímos correndo, mortos de medo. Nunca tínhamos tido nenhum tipo de contato físico com ela. Apenas ouvíamos seus passos ou a víamos correndo entre as cadeiras. A partir desse momento, suas aparições se tornaram cada vez mais intensas. Ela chegou a aterrorizar as crianças que participavam dos workshops no teatro. Um dos professores desses workshops me contou uma situação. Ele disse que, entre as cadeiras, havia visto algo que rastejava no chão, movendo uma longa cauda. Ele tentou procurar com a luz do seu telefone, mas não conseguiu alcançar, porque desapareceu na escuridão. Algumas pessoas me asseguraram que o que realmente havia no teatro não era uma menina, mas um homem muito alto, que se vestia completamente de preto, usando um chapéu de copa baixa, mais ou menos como os dos anos 60. Eu não conseguia parar de questionar o que estava acontecendo. Para começar, quem era a Adriana? Ela realmente era uma menina ou era um demônio disfarçado, tentando ganhar minha confiança? Nunca consegui chegar a uma resposta. Anos mais tarde, em 2015, meu período como servidor público terminou. No último dia de trabalho, simplesmente fui embora, sem presenciar nada de anormal. No entanto,
Adriana voltou através dos sonhos para se despedir de mim. Em meu sonho, ela apareceu no meu escritório. Desta vez não usava roupas de menino. Estava com uma camisola branca muito longa. Estava completamente molhada, como se tivesse acabado de sair de uma piscina. Ela estendeu os braços. Queria que eu a pegasse no colo, e assim fiz. A segurei nos meus braços como se fosse um bebê. Sentei-me no chão do escritório com ela e comecei a falar. O que aconteceu, menina? O que fizeram com você? Ela simplesmente ficou calada. Por que você está molhada? Perguntei. Ela continuou sem dizer nada, nem sequer fez algum gesto. Na janela comecei a ver o reflexo de pequenas mãos. Havia um grupo de crianças tentando ver o que estava acontecendo dentro do meu escritório. Quando voltei o olhar, a Adriana já não estava mais comigo. Pelo menos, não era a menina que eu havia conhecido. Em meus braços estava um esqueleto. Apenas ossos envolvidos naquela camisola branca, com a qual suponho que se afogou. Fiquei tão assustado que larguei aquele corpo. Aqueles ossos imediatamente se transformaram em pó. Ao despertar, entendi que Adriana tinha vindo se despedir. Nunca mais voltei a vê-la. Depois soube que ela continuava a se manifestar no teatro, mas eu não quis mais saber. Me aterrorizava descobrir que poderia ser outra coisa. Algum demônio ou entidade maldosa. Quero compartilhar com vocês esta experiência que vivi quando trabalhava como caminhoneiro. Meu nome é Roger e isso ocorreu em 2014, quando ainda vivia com meu pai. Eu tinha um filho de 11 anos que estava com sua mãe em Sergipe. O trabalho era às vezes estressante e meu chefe, chato para caramba, não ajudava muito. Costumava beber nas sextas e sábados com meu pai e sempre que podia, visitava meu pequeno. Entre meus colegas da empresa, corriam boatos sobre extorsões por parte de traficantes na região. Nunca tinha tido um incidente desses. Minhas viagens eram mais do que relaxantes, graças a Deus. Meu único problema era que meu caminhão às vezes falhava. Isso atrasava consideravelmente minhas entregas, mas eu não me metia em problemas com a empresa. Eles sabiam que eram problemas que os mecânicos deviam solucionar, e isso estava fora do meu controle. Um dia, bebendo em um bar com meu pai, um homem se aproximou de mim pouco antes da meia-noite. Já estava um pouco tonto, e meu pai não demoraria muito para adormecer. Aquela pessoa me disse tudo sobre mim. Chegou sem vacilar e disse onde eu trabalhava, meu horário, minhas rotas, as horas de entrega, horas de retorno e mais. O álcool quase me fez dar uma boa surra nele, mas me contive. O cara do bar já havia me falado sobre aquele homem. Ele andava com gente muito perigosa e eu não queria problemas. Então saí com meu velho e fomos embora daquele bar. Senti que aquela pessoa só queria confirmar as informações que tinha, e minha reação deixou claro que ele não estava errado. O fim de semana passou e quando a segunda-feira chegou, fui para a empresa na hora de sempre. Carreguei o caminhão e depois peguei a estrada para minha rota. Naquela ocasião, eu tinha que dirigir à noite e estaria de volta em casa na tarde do dia seguinte. Tinha chovido recentemente, então eu devia ir com cautela, já que a estrada estava muito úmida. Durante o trajeto, comecei a me sentir estranho, com muito sono e um pouco cansado. Eu já estava acostumado a essas viagens noturnas e duvidava que a noite de bebedeira ainda estivesse me afetando. Foi então que os vi. À minha frente, ao longe na estrada, vi várias luzes de faróis. Eram caminhonetes, 2 de frente e atrás dessas mais 2 de lado, todas pretas e luxuosas. Tive que parar, pois a passagem estava bloqueada e eu sabia que não poderia escapar. Depois, 5 homens desceram e sinalizaram para eu fazer o mesmo. Naquele momento, lembrei-me do que se dizia sobre os traficantes e a situação indicava que minha vez de ser vítima de extorsão havia chegado. 4 pessoas cercavam um homem troncudo e barbudo. Foi ele quem falou. Disse que os havia feito esperar muito e jogou uma maleta no chão. Eu a abri e era dinheiro. Ele disse que eu ficaria com tudo depois de colocar na carga um pacote e que deveria jogá-lo fora exatamente 1 hora depois de retomar meu caminho. Olhando por trás deles, pude ver o que queriam que eu levasse. Estava envolto em lençóis brancos e não preciso dizer. À primeira vista, era evidente o que estava ali dentro.
Supliquei que me deixassem ir sem ter que levar aquele pacote, que eu não diria nada. Mas ele me xingou, apontou a arma para mim e gritou que, se eu não o colocasse imediatamente, o próximo caminhoneiro levaria 2 pacotes em vez de um. A ameaça eu entendi perfeitamente e imediatamente abri as portas do caminhão. Fiz um grande esforço para não demonstrar o medo que sentia. Todos estavam armados. Foi muito estúpido da minha parte ter pedido para me deixarem ir. Quase condenei minha vida naquele momento. Os homens dele colocaram o pacote na parte de trás do caminhão, logo atrás das muitas caixas que eu transportava. Todos estavam extremamente sérios. Quando voltei para a cabine, eles me mostraram uma foto do meu filho, moveram as caminhonetes e me deixaram passar. Nesse momento, meu maior medo não era encontrá-los mais à frente, mas que a polícia decidisse me parar e revistar a carga em algum posto de controle. Poderiam fazer isso e iriam encontrar o corpo envolto no lençol, me levando direto para a prisão. Passaram-se 20 minutos comigo tremendo, e então comecei a ouvir sons estranhos vindos da parte de trás. Era estranho. A carroceria onde ia a carga estava separada da cabine. Eu não deveria ser capaz de ouvir nada, a menos que fossem batidas extremamente fortes. Mesmo assim, não sabia o que provocava aquele som de algo que batia repetidamente. Minutos depois, a desesperação e impaciência me fizeram não suportar mais. Parei o caminhão ao lado da estrada e decidi descer para investigar o que estava acontecendo. Abri a carroceria e então tive uma enorme surpresa ao notar que aquele pacote já não estava junto às caixas. Entrei e procurei por todos os lados, mas meus olhos não me enganavam. Já não estava lá. Aproximei-me do fundo e vi sinais de fortes batidas que amassaram ligeiramente as paredes da carroceria. Tive medo de que alguém me visse parado ao lado da estrada e se aproximasse, ou, pior, que o pacote estivesse por perto e eu fosse visto como suspeito de algo que, evidentemente, eu não tinha feito. Fechei a carroceria, olhando para todos os lados para ver se o via ou algum carro passando por ali, e não vi nada. Mas ao voltar para a cabine, eu vi. No banco do passageiro estava o pacote. De perto ficava mais do que evidente que era um corpo, mas a grande dúvida era como conseguiu chegar ali. Decidi que o jogaria fora ali mesmo. Abri a porta do outro lado para movê-lo, mas era extremamente pesado. Nem mesmo com meu maior esforço consegui movê-lo alguns centímetros. Atrás do caminhão, ao longe, notei 2 faróis de um carro que se aproximava. Fechei a porta e retomei o caminho rapidamente para não levantar suspeitas. Deixei que me ultrapassasse e, enquanto continuava, pensava no que faria. Tinha um problema sério e as coisas pioraram. Aquela coisa começou a se mexer, se debatendo desesperadamente para tentar se libertar. Mas estava amarrado com várias cordas. Parecia impossível. A desesperação foi tanta que senti que estava enlouquecendo. Meu corpo tremia descontroladamente e eu estava começando a sentir falta de ar. Decidi esperar a hora que me disseram e, quando completaram os 60 minutos, estacionei ao lado da estrada novamente. Depois de mais ou menos 5 minutos, desci e fui até o banco do passageiro para abrir a porta. Foi então que chegou uma viatura da polícia. Minhas pernas começaram a tremer mais do que o normal. Sentia que não podia dar um passo sem cair. Os policiais desceram e se aproximaram de mim, daquele lado do caminhão. Perguntaram o que eu fazia ali e eu disse que a porta estava fazendo um barulho estranho e queria verificar. Mas nisso, ouviu-se uma batida forte e eles viram o pacote. Imediatamente perguntaram, alarmados, o que era aquilo. Não soube o que responder. Um deles colocou a mão na arma, ao lado da cintura, e o outro me afastou para abrir a porta. Ao fazê-lo, o pacote caiu. O policial retirou as cordas, abriu e quando tirou os lençóis, eu juro, não era possível. Aquilo era apenas areia. Aquela areia se espalhou por todo o lugar ao cair do caminhão. Minha desculpa foi que eu iria descartá-la no caminho, que iria usá-la para um trabalho em casa que não deu certo. Não sei se acreditaram em mim, mas foi o suficiente. Eles pediram meus documentos e depois de verificar que tudo estava em ordem, foram embora. Fiquei ali, completamente sozinho, no silêncio absoluto, tentando compreender o que diabos tinha acabado de acontecer. Foi então que iluminei com minha lanterna, verificando a areia com minhas mãos. Procurava por algo que me desse uma resposta, e o que encontrei foram restos de bonecos cheios de alfinetes.
Até hoje, não tenho total certeza se aquilo era feitiçaria. Nunca na minha vida tinha me acontecido algo assim. Foi tão irreal que nem sequer contei para ninguém. É a primeira vez que o faço. De qualquer forma, ninguém acreditaria que um pacote de areia passou da carroceria para a cabine. Enquanto escrevo isso, é início de julho. Essa história aconteceu no começo do verão. Eu geralmente tento ficar na cidade da faculdade ou viajar durante o verão como uma forma de evitar voltar para casa, mas isso não foi possível desta vez. Me encontrei relutantemente voltando para casa. De qualquer forma, eu só tinha que aguentar uma semana. Eu realmente não queria ver nenhum dos meus velhos amigos, mas também não estava muito afim de ficar em casa. Então me via acordando cedo e passando o dia inteiro fazendo trilhas, assistindo filmes, ou apenas dirigindo sem rumo. Era meu último dia em casa. Eu estava ficando entediado com as coisas que vinha fazendo e queria fazer algo um pouco mais emocionante. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona em trens, uma das muitas atividades que eu havia cortado da minha vida. Decidi que, dane-se, e dirigi até um conjunto de trilhos isolado que conhecia. Todos os trens sempre passavam por lá, então sabia que haveria muitas opções. As trilhas eram cercadas por árvores e várias plantas, parte da razão pela qual eu as escolhi. A última coisa que eu precisava era ser pego fazendo algo ilegal, depois de estar limpo por tantos anos, então estava tomando cuidado. Estacionei o carro e me dirigi aos trilhos. Deixe-me descrever o layout para que seja fácil de entender. Esse conjunto específico de trilhos passava pelas árvores por um tempo antes de entrar em um túnel. Havia uma pequena clareira do outro lado do túnel e, então, uma ponte enorme sobre a água. Meus amigos e eu costumávamos pegar carona no trem até atravessar a ponte. Mas como eu estava sozinho, não teria como voltar para o carro, a menos que quisesse andar 16 quilômetros. Com isso, decidi que pegaria carona no trem e no túnel saltaria e teria uma caminhada tranquila de volta ao carro. Isso pode parecer idiotice para algumas pessoas, mas era algo muito legal de se fazer em uma cidade onde não existe nada. Andei ao longo dos trilhos e esperei um trem passar. Devia ser umas 2 ou 3 da tarde. Finalmente, depois de cerca de 10 minutos caminhando, comecei a sentir a vibração familiar nos trilhos. Rapidamente corri para o lado e tentei ao máximo ficar fora de vista. Normalmente, pelo que sei, os maquinistas de trens de carga não se importavam o suficiente para denunciar pessoas andando nos trilhos, mas eu não queria arriscar. O trem passou e esperei um tempo antes de sair do meu esconderijo. Escolhi um vagão que parecia facilmente acessível e comecei a correr ao lado do trem, como tinha feito centenas de vezes antes. Uma vez confiante o suficiente, agarrei a escada e me puxei para cima. Foi bem fácil. O trem não estava indo rápido. Quando minha parte do trem estava prestes a entrar no túnel, vi um estranho clarão de luz à frente. Presumi que fosse uma faísca ou algo assim, mas, para ser honesto, nunca tinha visto nada parecido antes. Esperava que não houvesse um fio solto ou algo perigoso no túnel, mas era tarde demais para pular. O trem começou a ganhar velocidade, já que o túnel era perfeitamente reto, e fechei os olhos enquanto a adrenalina começava a subir. Nesse momento, ainda na escada, senti uma mão sair da escuridão e literalmente agarrar minha perna. Perdi o equilíbrio e quase escorreguei, mas minhas mãos estavam firmemente segurando uma alça de ferro. Gritei e chutei, mas o trem passou rápido demais para que eu pudesse acertar qualquer coisa. Antes que pudesse compreender o que tinha acabado de acontecer, senti outra mão bater na minha perna. Gritei novamente antes de subir correndo a escada, esperançoso de estar fora de alcance. Meu coração estava disparado. O que diabos acabou de acontecer? O trem saiu do túnel e eu pulei sem pensar. Esperei o trem passar completamente e o observei atravessar a ponte. Lembro-me de andar de um lado para o outro na pequena clareira, pensando no que havia acontecido. Tipo, havia pessoas no túnel? O que elas poderiam estar fazendo lá? Por que diabos tentariam me puxar para baixo? Todos esses pensamentos estavam correndo pela minha mente quando algo me atingiu em cheio. A única maneira de voltar para o meu carro era através do túnel. Não havia absolutamente nenhuma chance de eu andar de volta pelo túnel com aquelas pessoas lá.
Especialmente porque elas poderiam ver minha silhueta e eu estaria andando na completa escuridão. Sentei no chão por um tempo que parecia uma eternidade. Não havia outra opção. Não podia atravessar a ponte sem arriscar minha vida. Um trem poderia passar a qualquer momento, e a ponte era muito longa. Considerei ligar para alguém vir me resgatar, mas nem tinha certeza se poderiam fazer algo. Polícia não era uma opção. Eu estava infringindo a lei só de estar lá. Não tive escolha. Peguei uma pedra e comecei a atravessar o túnel. Havia 2 pessoas lá, das quais eu sabia com certeza, mas poderia haver mais. Cheguei a cerca de metade do caminho, até o ponto onde senti a segunda mão, quando ouvi algo. Um clique fraco vinha de algum lugar no túnel. Parecia um humano estalando a língua, mas poderia ter sido feito por uma máquina. Era difícil dizer. Fiquei congelado e pensei comigo mesmo. Continuar andando por esse túnel é uma sentença de morte. Senti uma onda de confiança e tirei meu telefone. É melhor ficarem longe. Minhas palavras ecoaram pelas paredes. Houve um momento de silêncio, e o clique parou tão rápido quanto começou. Obviamente, estava blefando sobre ter uma arma, mas achei que era melhor blefar do que simplesmente andar em silêncio. Rezei a Deus para que quem estivesse lá acreditasse. Sem esperar mais um segundo, corri a toda velocidade na escuridão, me preparando para uma luta até chegar ao outro lado. Por um milagre, ninguém tentou me agarrar. Depois de sair do túnel, olhei para trás. Houve outro clarão vindo do fundo. Desta vez, no entanto, foi o suficiente para eu ver claramente 2 pessoas paradas nos trilhos, me encarando. Isso foi o suficiente para mim. Virei-me para ir embora, e enquanto estava me afastando, ouvi a risada mais horrível que já ouvi emanando daquele lugar. Definitivamente não pretendo pegar carona em trens de novo.